Então eu vou chamar para falar sobre um outro tipo de impacto e que também é visual, e eu acho incrível a gente ter aqui uma pessoa do universo da arte, que é um universo que a gente diretamente não associa com o tema da sustentabilidade, mas eu acho que o Eduardo vai mostrar para a gente como isso é importante e tem a ver. Então, Eduardo Srur vem aqui falar conosco. Bom dia. No te engañes, el Papa es argentino, pero Dios es brasileiro. Vamos falar um pouco de arte e rápido. Existem muitos estilos de pintura na história da arte, mas só há 2 caminhos para você começar uma pintura. Ou você pinta por hobby, ou você pinta por ofício. A pintura de hobby é a que todo mundo faz um pouco quando chega do trabalho. Já a pintura de ofício é o trabalho, é o comprometimento com o trabalho. E a pintura de ofício é o que vai definir se aquele indivíduo que está em frente a uma tela em branco deseja de fato se tornar um artista. Eu comecei com pintura, eu fiz diversas exposições no Brasil, fiz exposições fora, mas eu sempre fui muito inquieto para sair do ateliê. Aquele campo de ateliê sempre me incomodava e eu queria buscar novas formas de expressão. Hoje eu trabalho com pintura, trabalho com escultura, fotografia, vídeo, performance, instalação e principalmente a intervenção urbana. A intervenção urbana é a manifestação artística, uma exposição visual temporária no espaço público. Ela rompe a fronteira institucional, ela destrói a parede do museu e da galeria, e acontece na vida das pessoas. Ela transforma o cotidiano e faz as pessoas enxergarem a realidade de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe alguns. Essa pequena instalação eu fiz nos anos 90, acho que ela já anunciava o caos das estradas, para quem gosta de pegar praia aqui no litoral, mas ela já me traz as primeiras pistas, as primeiras ferramentas do que vai identificar minha produção atual. Primeiro, o conceito. Assim como um arquiteto ou engenheiro, o artista tem a ideia e manda executar. Faz parcerias com profissionais mais capacitados de outras áreas e resolve o trabalho junto. Depois, o público. O artista tem que se preocupar com o público. Como é que você tira o cara da anestesia, da rotina dele, e faz ele enxergar a realidade de uma forma diferente? E também o espaço público. Sempre me interessou levar o trabalho para fora do circuito artístico, fora do circuito institucional. E eu descobri que a cidade é a melhor galeria. A cidade é uma plataforma de trabalho infinita. Eu posso transitar em todas as linguagens anteriores, as linguagens convencionais e as mais contemporâneas de arte, e eu tenho uma cidade inteira, uma tela em branco, para me expressar, para manifestar meu trabalho e, principalmente, para levar essa mensagem para um número muito maior de indivíduos. Esse prédio, eu via, há 10 anos atrás, todos os dias quando eu voltava da faculdade. Era para ter sido um hospital, mas ficou 10 anos abandonado pelo poder público. E foi lá que eu fiz a minha primeira intervenção urbana na escala da cidade de São Paulo. O Acampamento dos Anjos era uma obra poética, uma obra espiritual, mas que já tinha ali uma semente de interesse político. Eu já estava saindo do ateliê, eu procurava os órgãos públicos, eu buscava as empresas para financiarem o projeto, eu fazia essa aproximação entre eles para conseguir viabilizar o trabalho. Então eu consegui reativar um edifício que era para salvar vidas, com o Acampamento dos Anjos. E à noite a gente tinha a intervenção iluminada, uma pintura de luz própria. Eu estou compartilhando com vocês um material que eu descobri no clube que eu frequento lá em São Paulo. Essas são as margens do Rio Pinheiros. E as pessoas estão desfrutando da natureza,
Você tem aí um remador. O Coxo. Os principais clubes de São Paulo se fundaram nas margens dos rios. Hoje é impensável você imaginar isso, mas as pessoas se relacionavam dessa maneira com os rios metropolitanos, e isso não faz muito tempo. Esse vídeo é da década de 30, ou seja, 80 anos. E esse é o Rio Pinheiros hoje. Essa é a vista que eu tenho do meu ateliê todos os dias. Eu vejo um dos rios mais poluídos do mundo, um elemento morto, abandonado, esquecido pela cidade. E eu resolvi fazer uma intervenção. Com esse trabalho, não é muito difícil a gente entender como é que eu comecei a usar a minha produção artística para falar dos equívocos do homem na natureza. Como é que a gente altera a paisagem o tempo inteiro de forma equivocada? E eu fiz uma instalação no Rio Pinheiros com 150 caiaques tripulados por manequins, com uma regata de final de semana. E as pessoas, as milhares de pessoas que circulavam pela imediação do Rio Pinheiros, passou a enxergar de novo aquele elemento. O mais impressionante é no final da exposição, quando uma chuva forte arrastou todo o lixo da superfície, alterou radicalmente a composição do trabalho, e a gente tinha essa ilha de resíduos sólidos. O profissional, a gente sempre está muito preocupado quando perde o controle da situação. Mas está aí um exemplo de que isso é importante. É interessante você estar sempre rompendo a barreira e sendo pego de surpresa pelo próprio trabalho. Essa questão dos rios metropolitanos continuou me incomodando, porque eu via aquilo todo dia, e eu continuei fazendo a minha pesquisa e estabeleci esse diálogo de novo com a sociedade lá no Rio Tietê. O Rio Tietê é um rio muito mais imponente, e foi lá que eu fiz uma obra monumental, que era composta por 20 esculturas gigantes. As pessoas têm uma leitura muito direta sobre o descarte inadequado de resíduos sólidos, mas esse trabalho propunha a reciclagem do olhar. Como é que você recicla o seu olhar diariamente nos deslocamentos de uma cidade, indo para o trabalho, voltando para casa? Como é que você gera um curto-circuito para pensar a realidade de uma forma diferente? Esse era o objetivo da exposição. Aqui tem um slide dos bastidores, que é muito interessante, essa pesquisa técnica, como é que o artista sai do ateliê. Eu gosto de ir em fábricas, eu gosto de trocar ideia com outros profissionais para conseguir viabilizar. O processo operacional dessas intervenções exige uma troca de informações constante com outras áreas. A produção do tecido, uma balsa de flutuação que permitia aquele inflável ficar boiando na água, o sistema elétrico que iluminava a obra à noite. Essa intervenção teve uma ação educacional com 4.000 alunos. Todos os dias as crianças enxergavam a cidade de uma perspectiva que seria inviável, de dentro das poluídas águas do Rio Tietê. E a formação do olhar. Como é que você prepara as futuras gerações? Como é que você faz os executivos enxergarem de novo a mesma realidade? Eu me preocupo muito numa coisa que eu chamo de resíduo zero. Então, em todas as etapas produtivas das minhas ações, é como buscar formas de não ter resíduo. Nesse caso, todo o material das esculturas foi transformado em mochilas e doado para essas crianças que estavam fazendo a navegação. Eu acredito que minha obra tem um caráter universal. São problemas, são questões que estão em todas as partes do mundo. Um artista de outro lugar poderia estar fazendo a mesma coisa. Está aí um exemplo legal para a cidade do Rio de Janeiro, com os problemas que a gente tem na Baía de Guanabara, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com a poluição. A arte é uma possibilidade de salvamento. E eu mostrei isso em frente ao Congresso Nacional em Brasília. Essa é a única intervenção não autorizada, acho que pelo modelo do nosso encontro, mas tem outras.
Mas o interessante dessa ação é você acreditar no potencial do ser humano. Eu fui para Brasília, eu recrutei voluntários, eu convidei pessoas, estudantes, crianças, adultos, e deixei que o público fizesse a obra. Foram eles que arremessaram boias com a frase "Arte salva" em frente ao Congresso. E aqui, essa importância de você trazer o público para o jogo. Você acreditar no espectador e fazer ele entrar no trabalho. Fazer ele participar do processo criativo, do processo produtivo e dos resultados. Por exemplo, essa intervenção que eu fiz nos principais parques da cidade de São Paulo, que se chama Labirinto, que é uma obra em que a pessoa entra, a pessoa vai para um parque, para uma área de lazer, e fica cara a cara com o lixo que produz todo dia. Um dado absurdo, São Paulo só recicla 1% do lixo. 1%. Não sei, o Rio de Janeiro não deve ser muito diferente disso. Então a gente tem uma obra aqui produzida com lixo que deu certo, porque isso eu captei em cooperativas de reciclagem. Então vamos imaginar os outros 99% onde é que estão. Acabou meu tempo. Eu estou zerando o meu cronômetro toda hora. E eu não sabia. Isso era para ser um vídeo, mas está uma imagem estática. Isso foi uma intervenção que eu fiz no ano passado. Eu fiquei muito interessado em fazer uma pesquisa de energias alternativas e criei esses cataventos, esses moinhos quixotescos que andavam. Bom, eles não estão movimentando aqui. Mas eu conto rapidinho a história deles. O interessante da intervenção urbana também é o contexto, onde ela está inserida. Você tem que pesquisar, você tem que entender o lugar, o local em que você está situado, o tempo, a geografia, a história daquilo. Esses moinhos estavam instalados na Cracolândia, que é uma das regiões mais dramáticas da cidade de São Paulo. Cheio de drogados. Eu fiz uma série de intervenções para revitalizar, para reativar, para fazer as pessoas se encontrarem, enxergarem o centro de São Paulo novamente. E para os grandes congestionamentos urbanos, está aí uma proposta: bicicletas voadoras. Bicicletas que cruzam o espaço aéreo da cidade enquanto está todo mundo preso lá embaixo. Essa intervenção eu fiz em plena Avenida Paulista. E aqui a gente tem um cartão postal da cidade de São Paulo. Diferente do carioca, o paulistano é muito carente de símbolos urbanos. E agora todo mundo acha que a Ponte Estaiada é o cartão postal de São Paulo. Eu particularmente acho que ele é um cartão postal invertido. Porque o Rio Pinheiros reflete a imagem da Ponte Estaiada naquela água absolutamente insalubre. E se vocês notarem, a gente tem um pequeno objeto preso na Ponte Estaiada, que é uma réplica de carruagem imperial puxada por cavalos lusitanos a 30 metros de altura, rumo ao infinito. Eu descobri que hoje um carro se locomove a 18 km por hora nos congestionamentos. Essa é a mesma velocidade de uma carruagem nos tempos de Dom Pedro II, quando o asfalto não era nem conhecido. E para comprovar que a minha intervenção urbana estava fundamentada em dados, eu desafiei o maior piloto de Stock Car do Brasil, o Ingo Hoffmann, para uma corrida. Ele podia escolher o carro que ele quisesse e eu ia competir com ele com uma carruagem puxada por um cavalo. Está aí o resultado, deu empate técnico. Então a arte, ela tem que dosar o humor, ela tem que trazer o espectador para o jogo, porque aí você faz ele pensar, você faz ele refletir. Essas ações, elas têm muita resposta dos veículos de comunicação, porque ela extrapola os cadernos de cultura.
ela penetra na sociedade. Ela chacoalha e movimenta outras áreas da sociedade. Hoje eu sou artista visual com o maior volume de mídia espontânea. Eu tenho mais de 60 milhões avaliados e mensurados. E durante esse processo criativo e produtivo, principalmente, eu resolvi criar uma empresa. Essa empresa se chama Ataque Intervenções Urbanas e ela serve para fazer o planejamento e a produção dos meus projetos autorais, mas principalmente para atender uma demanda criativa e o desenvolver disso com agências, com empresas, com governo. Então, a Ataque ela tem esse know-how de realizar intervenções urbanas, não necessariamente autorais, porque você tem um processo muitas vezes de coautoria. Por exemplo, essa ação que agora está rodando no Brasil, está ativando uma campanha de doação de sangue, e é uma obra totalmente colaborativa. O doador doa sangue, assina um coraçãozinho e vai preenchendo essa bolsa. Por isso ela se chama Bolsa de Carinho. Depois de milhares de doações, essa bolsa está repleta de carinho e outra aparece do lado. E para quem tiver interesse, agora no mês de abril e maio, eu estou com 2 exposições em São Paulo, que tem muita sinergia com o conceito do nosso evento. Uma delas é uma performance na qual eu entro num supermercado e tenho um impulso de consumo e despejo os produtos no próprio corpo, compulsivamente, e quando eu vou pagar por eles não resta mais nada, só a sujeira e as embalagens. Acho que é uma crítica contundente ao nosso consumo absurdo. Né? A gente compra, a gente consome sem pensar o tempo inteiro. Então é uma obra simbólica que fala um pouco disso. E no maior aquário privado da América Latina, eu fiz uma intervenção na sala principal, em que o público é pego de surpresa. A pessoa vai lá para encontrar vida marinha e peixes, mas ele não vê isso. Ele vê um aquário morto, composto por todo o lixo que foi recolhido por uma ONG local, e é isso que eles veem lá no aquário. Para quem tiver mais interesse, eu lancei ano passado um livro que se chama Manual de Intervenção Urbana, porque você não precisa ser um especialista em arte para entender o universo artístico e todos os bastidores por trás dessa produção. Ele está nas livrarias. E esse sou eu dentro da PET. Eu quero agradecer esse encontro e lembrá-los que as empresas hoje são os mecenas contemporâneos. Pessoas como eu, que apostaram num caminho alternativo, precisam de parceiros para continuar trabalhando e para continuar transformando o cotidiano e a realidade das pessoas. Muito obrigado.